edição, nós vamos acompanhar um tema de importância para as empresas que enfrentam desafios na hora de atrair, desenvolver e também engajar talentos. Para apresentar a sessão Eleve a Experiência de seus colaboradores e sua capacidade de gerir talentos, eu gostaria de convidar aqui à frente Fernando Azar, que é líder de Mobility, Payroll e Rewards. Também Roberta Yoshida, sócia de consultoria em capital humano. E Kelson Cavalcante, sócio de consultoria em capital humano também. Mais uma vez lembrar você que a sua participação é mais que bem-vinda. Então qualquer pergunta ou algum apontamento condizente ao tema abordado, fique à vontade, nós temos o chat aí para isso. Vamos lá, estão todos aqui já presentes. Muito obrigada pela presença. Uma ótima tarde. Agora é com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos que estão conectados. Agora a gente vai falar um pouco de pessoas, né? Primeiramente, me apresentar. Roberta Yoshida, eu sou responsável pela área de consultoria em capital humano aqui no Brasil. Mais de 20 anos aí de experiência, sempre em consultoria, tratando de temas de pessoas e recursos humanos. Acho que eu vou passar uma rodada para os meus colegas para se apresentarem também, e aí a gente vai começar um pouquinho das nossas discussões de hoje. Bom, boa tarde, eu sou Fernando Azar, eu lidero aqui um grupo que nós denominamos de Labor, Payroll and Rewards. É uma área onde a gente trata desde o outsourcing de folha de pagamentos até parte fiscal de expatriados. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui e trazer um pouco das nossas experiências para vocês. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelson. Sou sócio aqui na Deloitte, responsável por soluções de tecnologia para a gestão de pessoas. Minha carreira inteira foi baseada em entrega dessas soluções, implementação e o operate dessas soluções, focado sempre em gestão de pessoas, trazendo aí evoluções, inovações nessa área. Então, nosso painel aqui, a gente vai falar de recursos humanos e só para dar início, né, é um tema muito provocativo, a gente escolheu começar a falar do grande fenômeno que tem acontecido aí, que é o Great Resignation. Em português, geralmente a gente encontra uma tradução de grande resignação, que foi um fenômeno durante a pandemia, né, depois do primeiro semestre de pandemia, milhões de trabalhadores começaram a pedir demissão e sair de suas empresas de origem, né? Então, mudanças de emprego, mudanças de carreira, mudanças de vida aconteceram num ritmo muito acelerado. Começou, claro, né, pelas estatísticas nos Estados Unidos, mas definitivamente chegou aqui no Brasil. Então, com essa provocação, a gente abre o nosso painel, porque muitas mudanças estavam acontecendo com a pandemia, elas simplesmente foram aceleradas de uma forma não planejada, né? Então, a forma com que as pessoas viveram e vivem e trabalham estão mudando profundamente. E os líderes de negócio e os líderes de recursos humanos, eles têm estado nas agendas aí do C-Level, do C-Level, de uma forma bastante constante, devido aí à necessidade de manter o nível de engajamento, conseguir atrair profissionais e conseguir ter um nível de engajamento necessário para a sustentação e crescimento dos seus negócios. Então, trouxe também um pouco de dados, né? Porque muitas vezes a gente vê esses termos, vê matérias, mas será que isso acontece no Brasil? E a resposta é sim. Teve uma matéria no primeiro semestre desse ano na Você RH, e que falava aí dos dados, né? Foi encomendada uma pesquisa e mostrou dados efetivos que essa grande resignação que tanto se falou nos Estados Unidos, aí, com um aumento de demissões voluntárias na ordem de 50%, aqui no Brasil, o dado aqui é de 2022, porque se a gente já percebia em 2020, 2021, os nossos clientes e as nossas organizações começaram a sentir um impacto direto dessas demissões e dessa rotatividade nos seus negócios. Muito alavancado por jovens, principalmente, mas em todas as faixas etárias e principalmente em questões e indústria e setores de serviço, né? Mas, de uma forma geral, quando a gente olha, poxa, nos Estados Unidos, né, uma taxa de desemprego
baixa, normal, né? Acontecer uma rotatividade maior em tempos de mudança. Mas a taxa de desemprego no Brasil tem reduzido, mas ainda é alta. E mesmo com uma taxa de desemprego alta, um PIB, né, em retração ainda, né, em todos os países do mundo, a gente vê uma rotatividade e os pedidos de demissões voluntárias aumentando de uma forma bastante significativa. E aí temos aí grandes discussões e grandes desafios dentro dos nossos clientes, né? Então, esse efeito de engajamento, eu acredito que não é algo passageiro, né? Esperamos todos que a pandemia tenha sido, né, nós tenhamos aprendido muito com a pandemia, tenhamos reagido a ela, sobrevivido a ela, mas esse é um efeito que deve perdurar durante alguns anos. E com isso, com esse pano de fundo dessas mudanças e dessa volatilidade da mão de obra, eu vou só apresentar alguns dos temas, mas aí a gente começa as nossas discussões, né? Então, estamos aí em 2022, buscando aí, final de 2022, buscando sair dessa recessão em todas as temáticas, mas com as tecnologias de uma forma revolucionária, né? Como nunca visto. Então, questões de cloud, questões de qualificação, requalificação dos nossos profissionais, como eu melhoro a minha operação, né, e como isso se reflete na minha produtividade, meus profissionais estão remotos, eles voltam, eles não voltam, como é o meu contrato de trabalho. Então, são inúmeros os fatores aí que nos trazem hoje a conversar sobre todos esses impactos em pessoas, em gestão de pessoas, nas áreas de recursos humanos. E quando a gente fala de gestão de pessoas, eu estava até conversando com o Fernando há pouco, né? Temos que lembrar que pessoas, hoje o nosso quadro de pessoal são os CLTs, mas são também os terceiros, e falaremos um pouco deles também. Né? Todos eles estão trabalhando para as nossas organizações e representando as nossas organizações. Então, com esse panorama, Fernando, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco com essas mudanças, todas que nós vivemos recentemente, quais são os principais desafios aí que você tem encontrado aí apoiados os nossos clientes? O que a gente vê, especialmente falando de Brasil agora, é uma legislação onde, especialmente a trabalhista, né, ela é muito pró-trabalhador, né? Sempre foi. E nós tivemos nos últimos anos, especialmente num período também muito curto da pandemia, uma revolução, a gente pode até dizer, porque nós vínhamos de uma legislação de 70 anos, né, que com pouquíssimos ajustes, pouquíssimas alterações. A gente teve uma reforma trabalhista que avançou e flexibilizou várias questões e veio a ajudar bastante nesse cenário. E depois, durante a pandemia, nós tivemos em um mês, acho que mais alterações de legislação que nós tivemos em 70 anos, né? E essas alterações, elas vieram modernizar o formato de prestação de serviços, né? E aí a Roberta fala muito bem sobre o futuro do trabalho, entre outras coisas, né? Mas veio trazer novos players ou novas situações que possibilitaram ou flexibilizaram até uma forma de atrair ou reter profissionais, né? E eu costumava brincar bastante com o time da Roberta e com a Roberta também, de que quando a Roberta montava aqueles planejamentos fantásticos, né, com as empresas de remuneração, de retenção, entre outras coisas, entrava o time de Labor Compliance e dizia, não pode nada disso. E essa era a realidade que nós tínhamos, né? E o que a gente viu que começou a flexibilizar? Então a gente começa a ter, por exemplo, a mesma questão do trabalho remoto, o trabalho híbrido. Hoje a gente tem também a questão de prêmios, até a questão do PLR, a gente modernizou e flexibilizou algumas coisas que vieram a facilitar esse tipo de situação. Mas ainda a gente vê, e um grande, e aí eu vou endereçar agora com o Kelson aqui, um grande ponto que eu vejo, Kelson, e as empresas sofreram muito isso, especialmente nesse momento da pandemia, que é tecnologia, né? E elas sofreram muito, porque nós tivemos uma mudança quase que total no formato de prestação de serviço, e muitas empresas não estavam preparadas, não tinham tecnologia para isso, né? E eu senti isso até mesmo nos nossos clientes, né? Como é que você viu isso? Como é que você vê e como que isso hoje você encontra hoje no mercado situações para endereçar esse assunto?
Muito bom, obrigado, Fernando, pela pergunta. Até levando em consideração que a Roberta comentou, que você comentou agora, e as transformações que os negócios estão passando atualmente, eu acredito que a Deloitte tem uma capacidade incrível de focar no principal, relacionado a Operate, né? É dar estabilidade, fluidez para os negócios, para que o cliente possa se dedicar ao que é principal, é a transformação do seu negócio, absorver com maior produtividade as inovações que estão surgindo a cada dia, né? A imensidão de novas tecnologias, a imensidão de evoluções das tecnologias atuais tem trazido um desafio adicional, né? E aí, associado esse movimento de Great Resignation à situação de Operate, a gente vê uma situação extremamente crítica, delicada, que as empresas têm que ter uma atenção realmente redobrada. Aí. Se a gente colocar em números lá, quando a gente vê pela primeira vez, o número é inacreditável. Nos Estados Unidos são mais de 4 milhões de pessoas que pedem demissão voluntariamente todo mês. Brasil, apesar da alta taxa de desemprego, mais de 600 mil profissionais pedem demissão todo mês. Isso traz um desafio, uma complexidade na continuidade dos negócios, né? Isso impacta, quando a gente está falando que, por exemplo, principalmente profissionais de tecnologia são afetados são motivados pelo Great Resignation, a gente sabe que isso impacta o plano de inovação dos nossos clientes, né? Mas principalmente a operação, o dia a dia, né? A gente sabe que a gente trata em soluções para gestão de pessoas com dados sensíveis, com legislação, sindicatos, plano de carreiras, enfim, um futuro, os talentos nas empresas, né? À medida que a gente não tem soluções de retenção, e esses talentos acabam saindo da empresa, trocando de empresa, a gente perde muito do conhecimento, as empresas perdem muito do conhecimento. E quando você fala na operação do dia a dia, se perde também colocar em risco a continuidade dos negócios, né? E aí que a Deloitte entra para contribuir com os nossos clientes, trazendo estabilidade, fluidez com a nossa oferta de serviço, né? Porque isso é core para a gente, né? Tratar de tecnologia, tratar de ter ofertas, de respostas rápidas para os nossos clientes, é o que a gente faz, é o nosso core do nosso negócio. De maneira geral, isso. A Roberta tem um ponto importante aqui também, quando a gente fala de tecnologia, de sustentação, desse fluxo de talentos entre as empresas, a gente colocando as operações em risco, a instabilidade da operação, a gente acaba também transmitindo para os colaboradores da empresa uma certa instabilidade na interação com as soluções, com a tecnologia, e causando uma experiência, uma experiência negativa no dia a dia dos colaboradores na empresa. A Roberta, eu sei que ela tem participado de muitos fóruns, com muitos clientes que têm trazido esse tema em relação dos impactos da experiência dos colaboradores em virtude dessa migração do Great Resignation. Você pode contar para a gente um pouco aí de como tem sido? Complementar, né? Eu acho que você falou muito bem a questão, quando a gente vê essa movimentação toda, um dos motivos é a questão da experiência, né? Da qualidade de vida, de como eu me sinto no trabalho. E o que a gente já tem falado há alguns anos, né? E eu acredito que na pandemia, com o trabalho remoto, isso só fez acelerar. Eu lembro que quando eu fazia palestras, né, presenciais ainda, a gente perguntava quantos de vocês fizeram compras por aplicativo. Uma outra mão levantava, né? Aí passavam-se um tempo, mais mãos levantavam. Hoje, dificilmente a gente não vai encontrar uma pessoa que trabalhe, né, num escritório, numa empresa que não tenha, né, feito compras e recebido devoluções e de uma forma muito fácil, né? Então, a questão da experiência do ser humano com a pandemia, com a tecnologia, ela mudou demais nos últimos anos e acelerou, né? E quando eu vejo os profissionais dentro das organizações, a experiência que ele tem com os sistemas de recursos humanos, com as tecnologias das suas organizações, existe uma diferença ainda muito grande, né? Então, eu ser humano, eu estou lá fazendo uma compra, se eu tiver uma dúvida no meu Olerite, na folha de pagamento, eu quero ter a mesma facilidade que eu tenho com um saque de uma organização, né? Ou um robô, ou um atendimento, e se eu
entro na página na internet para fazer uma compra, eu quero ter a mesma experiência se eu busco uma política da área de recursos humanos ou se eu vou bater o meu ponto. Então, porque eu tenho que entrar em múltiplos sistemas, né? Então, existe essa demanda dos nossos colaboradores também para que a vida deles seja mais simples nas organizações. Então, tem essa curva que a gente está mostrando aí, que é muito do que essa aceleração da tecnologia para fora das empresas e para dentro das empresas. Mas o que a gente vê também é uma atenção agora voltada a essa experiência do profissional como colaborador, né? E em linha aí com as expectativas deles. Então, eu acho que o tema experiência, ele já vinha, né? A gente já vinha conversando com diversos clientes sobre ele, mas hoje acaba sendo um fator no momento em que a gente pergunta, né, e faz os questionamentos, até nas entrevistas de desligamentos, uma quantidade alta de profissionais externalizando essa insatisfação com relação ao ambiente. Então, acho que a gente falou de experiência, eu acho que tem muita questão de experiência, e aí eu queria voltar para o Fernando, porque tem um tema que no Brasil é muito importante, que é a questão da produtividade, né? A gente vê os dados, né? A produtividade no geral. No Brasil, ela ainda não alcançou os níveis desejados. Eu acho que quando a gente olha para as áreas de recursos humanos, eu tenho essa mesma impressão, de que ainda tem muito a se melhorar, né, em termos de operação, em termos de produtividade. E aí vocês estão ali, né, no dia a dia, nas operações ali das áreas de recursos humanos. Como é que estão, você enxerga esse nível de produtividade? Como a gente tem apoiado aí as empresas a alcançarem melhores níveis de produtividade aí nas organizações? Uma das coisas que é bom a gente pontuar também é sempre a segregação, né, daquele RH estratégico também da operação, do operate da folha de pagamento, que é o processamento em si, né? Que para os mais antigos aí era o antigo departamento pessoal, né? E a gente tem essa segregação. E aí o que a gente busca, o que a gente vem vendo, né, é que a grande vantagem de você ter isso primeiro bem definido, né, que você também consegue ter ali dentro desse operate, trazer robotização para a operação, para aquilo que é repetitivo, que é cálculo, você tem a possibilidade de você robotizar aquilo, trazer tecnologia, e você melhora muito a produtividade. E aquele RH mais estratégico, que às vezes também, hoje não tanto, mas no passado se confundia muito ali, né, com o departamento pessoal, ele acaba sendo voltando, não sendo repetitivo, mas ele passa a ser mais estratégico mesmo, né? E voltado mesmo para solução desses gaps que você comentou, essa questão da retenção dos talentos, entre outras coisas. Então, isso é muito importante. Então, vou dar um exemplo bastante rápido aqui, prático. Por exemplo, você fazer gestão dos seus profissionais ou gestão, por exemplo, de horário de trabalho ou de horas extras, que é um custo importante ali dentro de uma operação, principalmente de grandes companhias. Você pluga ali um robô, onde ele vai trazer para você relatórios praticamente online de desvios, e você começa a tratar aquilo imediatamente, e você começa a ter saving com relação a isso, é um ganho exponencial ali do ponto de vista de gestão dos talentos, né? Até no módulo anterior, o Borges estava aqui comentando sobre o D-Tracker, né, que é uma outra tecnologia que você consegue adotar e utilizar, onde você faz a gestão dos seus terceiros, né, onde você trabalha também mitigação de riscos e de maneira preventiva, fazendo monitoramento. São dados, são informações muito importantes, porque hoje dentro de uma organização, e a Roberta depois pode até complementar, você tem dentro dos seus colaboradores, não são só os próprios, né? Você tem também os seus terceiros ali que precisam ser acolhidos e trabalhados, né? E tratados ali também, porque são peças importantes no dia a dia das organizações, porque elas fazem a operação rodar, né? Então, eu acho que tecnologia no dia a dia dessas operações de um RH estratégico, você fazer, por exemplo, um processo de admissão onde você tem ali ele todo digitalizado, ele até melhora a experiência do colaborador, né? Você acabar com o papel, você enviar as informações
informações do seu próprio celular e fazer isso de uma maneira digitalizada. É fantástico isso. E o ganho de tempo, economia de tempo e papel também, né? Por que não? Então, são informações e dados que a gente vê e se preocupa e busca trazer, né? E dentro dessa linha, a gente vê ainda empresas que são resistentes em, às vezes, trazer esse operate de fora, né? Às vezes elas têm um pensamento, às vezes até de que é uma informação estratégica, eu preciso manter dentro de casa, eu preciso ter os mesmos trabalhadores fazendo uma folha de pagamento ou mesmo um RH. E o Kelson, você está aí vendo muito isso de perto também, né, Kelson? Eu sinto isso às vezes nos nossos clientes e no dia a dia, né, nas consultas e nos trabalhos. Como é que você vê essas empresas? Quais são, se você puder citar, né, uns prós e contras de você ter esse operate interno ou você buscar um parceiro estratégico e ter este operate, vamos dizer, até terceirizado, né? E terceirizar parte das suas atividades ou operações. Como é que a tecnologia ajuda? O que você tem aí de prós e contras em cada uma dessas situações? Muito bom, Fernando. De fato, ainda há uma quantidade muito grande de clientes que têm o operate, a sustentação, né, das suas tecnologias, dos seus processos dentro de casa, né? Eu, particularmente, a minha opinião, a avaliação que nós já fizemos várias vezes aí, que para a maioria dos casos não é uma ação vantajosa, não é uma decisão estratégica vantajosa para a maioria dos casos. A gente tem diversos desafios aí que quando os clientes têm essa operação, o operate dentro de casa, enfrentam o que não precisaria. Né? Seria muito mais fácil, muito mais, o custo-benefício seria muito melhor transferindo isso para uma empresa especialista, como é a Deloitte, por exemplo, né? Posso citar alguns desafios aqui. O primeiro deles é um que a gente tem comentado agora, que é a retenção de talentos, né? Quando você destina seus talentos para fazer uma operação do dia a dia, daquilo que não é core do seu negócio, né? Acaba que os talentos acabam não tendo a devida atenção, na maior parte das vezes, acabam não tendo os treinamentos necessários, a evolução necessária da sua carreira. Isso, pelo que a gente tem identificado aí, o que a gente tem visto é que tem uma rotatividade muito grande desses profissionais quando estão nessas áreas aí de tecnologia para operar as tecnologias dos nossos clientes. Outro ponto extremamente relevante é a necessidade de capacitação que a gente está vendo hoje em dia, como nunca a gente teve. A gente sabe que as organizações estão se transformando muito rapidamente e as tecnologias ainda mais para alavancar essa transformação dos nossos clientes, né? Isso tem demandado um processo de recapacitação, de qualificação cada vez mais intenso por parte das empresas, né? E isso tem demandado planejamento e às vezes isso escapa das empresas, trazendo até um risco de obsolescência, né? Muitas vezes por não ter os profissionais qualificados, deixa-se de ver as tecnologias mais adequadas, de atualizar os sistemas para permitir que a empresa evolua, né? Um outro ponto relevante justamente em relação à inovação, um ponto que você comentou agora, de diversas aplicações de inovação, né? Quando você foca muito em operação, você tem seus principais talentos, ou boa parte deles, dedicados a resolver problemas do dia a dia, acaba perdendo foco em dedicar esses mesmos talentos à inovação, que talvez até, se eles estivessem sendo destinados para esta área, talvez fosse até uma ação de retenção, né? Mas a gente não observa muito isso. E aí, falando especificamente da nossa área aqui, que a gente está comentando, de operate, de soluções de gestão de pessoas, de recursos humanos, a gente tem uma diversidade incrível de processos, de tecnologias. A gente tem até um slide aqui que exibe bem aí a diversidade de processos e tecnologias. Quem não é do mundo de RH não tem ideia de quão complexo é fazer uma operação, um operate de ponta a ponta de soluções de RH. A gente está falando aqui, em termos de tecnologia, de profissionais que cuidam da folha de pagamento, não são o mesmo que cuidam de saúde e segurança, que não são os mesmos que cuidam da parte de talent, que por si só já tem uma imensidão de processos e tecnologias aí, que às vezes numa única solução ou um conjunto de soluções aí. Então você ter o equilíbrio de pessoas na medida certa para atender todas essas soluções de demanda versus disponibilidade de pessoas é uma ação muito difícil para os clientes, né, quando trata dentro de casa. Diferente de quando a gente tem no nosso core essa ação que a gente distribui
e equilibra esses perfis em diversos clientes, né? Mas quando você tem dentro de casa, você corre risco de ter uma improdutividade muito grande, porque você precisa, por exemplo, de alguém para cuidar de gestão de benefícios em termos de tecnologia, mas às vezes a demanda não é para um profissional full-time, né? O que é que você faz com o restante do tempo daquela pessoa? E até uma questão que a gente vê, quando você tem, às vezes, os processos não terceirizados ou internos, uma facilidade de desvio de processo também, né? Porque nem sempre você consegue seguir o planejamento que foi feito ou aqueles processos que estão pré-acordados ou definidos, né? E quando você tem isso internamente, às vezes tem aquela coisa, consigo, acomodo, faço, e aí você perde produtividade, entre outras coisas. Exato, né? Exatamente. Eu preciso de meio profissional para cuidar da minha solução de saúde e segurança sob o ponto de vista de tecnologia. O que é que eu faço com outro meio? Eu fico criando atividades para eles, não é produtivo, né? Diferente de uma empresa especialista, como a Deloitte, que tem uma alta capacidade de retenção, formação de talentos, atração de talentos, né? Porque isso é core, tecnologia é core para a Deloitte, e a gente tem uma diversidade grande de clientes que a gente consegue equacionar isso muito bem e trazer um atendimento 100% de ponta a ponta para os nossos clientes. Agora, sobre o ponto de vista de tecnologia, né? Agora, sobre o ponto de vista de execução de processos, da execução da folha, por exemplo, você tem vivenciado isso também? Essa complexidade na retenção dos talentos, na capacitação e nessa diversidade de soluções também, né, para a operação. Sazonalidade, né? Sazonalidade também, isso é importantíssimo. Esse é um fator que preocupa bastante, a gente vê isso, né? E a gente está vivendo um momento de transformação que a gente teve, né? Então, a gente vê o e-social que veio modernizar ou informatizar essa área de folha de pagamentos, ou departamento pessoal, né? Ele revolucionou a área, né? Antigamente, todos se lembram aqui, a gente tinha informações ali guardadas na gaveta da escrivaninha, né? Hoje você manda informações online para o governo. Então, são uma exigência de capacitação de profissionais antenados, muito diferente do que a gente tinha no passado, né? E só para dar um exemplo prático, a gente tem agora, nos próximos meses, a gente vai ter o módulo aí dentro do e-social dos processos trabalhistas. Então, a gente começa a incorporar dentro deste processo de social outras áreas também que não só também aquele core do processamento de folha, né? Então, imaginem a importância que vem trazer agora isso, e cada vez mais, né? A questão do compliance trabalhista também, né? Que é uma das coisas que a gente passa e olha também. E dentro dos profissionais de folha de pagamento também, eu preciso hoje ter um profissional que tenha bons conhecimentos de compliance de legislação. Porque a responsabilidade de operação de uma folha de pagamento hoje, ela não é só pelo cálculo. Eu preciso saber se eu estou fazendo ou estou enviando aquela informação para o governo online, ela está adequada ou não. Ela vai trazer algum risco, alguma contingência para a empresa, né? E imaginem agora, com essa entrada desse módulo novo, onde no dia a dia eu já mando as informações para o governo dos meus trabalhadores, da operação normal, e vou cruzar com informações de processos trabalhistas, né? Então, como é que se dá a importância dessa área, né? Como é que eu vou fazer? O governo tem as informações do meu dia a dia e ele vai ter informações do que é reclamado na Justiça do Trabalho. Vou ter uma fiscalização cada vez mais eficiente e mais, talvez, focada na minha empresa do que eu tinha há alguns anos, ou tinha o ano passado, por exemplo. Então, a capacitação desse profissional e a retenção, né, de profissionais bons, ele passa a ser fundamental para uma operação de folha de pagamentos e o que a gente está falando, o operate, né, em si, né? Isso é importante. Eu acho que vocês comentaram bem a questão de dados, né? As tecnologias trazem um volume incrível de dados e esses dados podem ser analisados. Aí eu vejo no slide que o Kelson apresentou a parte de analíticos, né? Então, que também faz parte da experiência. Então, o Fernando falou, né, do RH estratégico, do RH operacional, mas ouvindo vocês, eu acho que o que mais a gente tem que dar o mesmo valor para o transacional, para que o RH consiga alcançar o estratégico, né? A gente, na época da implementação do e-social, quanto a gente falava, né, Fernando? O e-social vem para que as empresas também tenham uma base de dados,
né, confiável, fidedigna, mas para isso eu tenho que ter uma tecnologia que permita a manutenção desses dados, né? E até hoje, muitos dos gerentes, dos supervisores, eles não têm os dados à mão, né? Então, tem toda uma jornada ainda, né, para que as melhores... nenhuma mudança vai acontecer sem tecnologia. Eu acho que todos os exemplos que nós demos aqui, a gente falou de tecnologia, né, os robozinhos, os RPAs, a melhoria da transação. Então, esse suporte, essa operação, esse operate, ele passa a ser fundamental para que qualquer um dê o próximo passo. Né? Então, ele libera espaço dos profissionais das organizações para que tenham mais tempo de fazer, de pensar e projetar, mas é preciso que esse operate ele seja eficiente, confiável, né? E produza os tais dos dados que permitam os gestores também. Muito da experiência dos gestores é isso, né? Eu quero saber sobre minha equipe. Onde que eu vejo? Em que sistema, né? Eu tenho os dados à mão, eu consigo confiar nesses dados para fazer as projeções, para fazer as análises. Então, eu acho que todos os assuntos aqui na área de RH eles se conectam, né? Passando pela tecnologia, pela equipe. Aí, acho que você comentou um pouco, né, Fernando, de terceiros também. Então, e como o Fernando deu a deixa para falar do futuro do trabalho, a gente sabe que a mão de obra das organizações ela vai ser composta de profissionais dentro de casa, que são os nossos CLTs, de terceiros, e temos que cuidar bem e olhar os terceiros, e eu sei que também a gente ajuda na operação, né, no que se refere à gestão dos terceiros, né, Fernando? Quer comentar um pouco aí sobre como a gente tem apoiado nessa gestão? E aí falando também do operate, né? Então, o que a gente tem, né? Além do outsourcing puro de folha de pagamentos, a gente também, eu já falei, né? Foi comentado no painel anterior, a gente tem uma ferramenta que é o D-Tracker, onde a gente faz o acompanhamento desse terceiro prestador de serviço, né? Então, a gente consegue avaliar e verificar o compliance dessa prestação de serviços. E aí, em várias frentes. Uma delas, que é inclusive numa pesquisa recente da própria Deloitte, das principais preocupações da parte de terceirização, é a parte trabalhista, obviamente, a gente está no Brasil e a parte trabalhista sempre preocupa muito, né? Mas a gente acaba avaliando desde qualidade de prestação de serviço, a parte financeira, a vida financeira desse prestador de serviço, porque hoje o prestador de serviço, a gente já comentou aqui, ele é parte integrante da operação, né? Não são mais coisas dissociadas, elas caminham juntas. E se você não tem ali um parceiro que cumpre legislação trabalhista, que tem qualidade de prestação, qualidade na prestação de serviços, que ele não tenha vida financeira saudável, ele pode parar minha produção 2 dias depois. Então, esse acompanhamento preventivo, ele faz parte desse trabalho. Então, você tendo a possibilidade de ter um planejamento, de ações preventivas, estabelecer, por exemplo, quando você começa a ver um prestador de serviço, ou uma empresa prestadora de serviço que não está adequadamente seguindo ali o que foi determinado ou acordado, você começa a estabelecer um planejamento de recuperação desse prestador, ou até a previsão de você fazer a troca desse prestador. E uma troca é muito difícil, né? Não é do dia para a noite que você consegue trocar um terceiro, um prestador de serviço. Então, você precisa ter esse tipo de planejamento. Então, de novo, a tecnologia nos ajudando, né? O digital ali ajuda você a fazer esse acompanhamento, você consegue olhar, buscar informação e trazer os dados que as empresas precisam. Você tira essa parte operacional, que é o que a gente tem falado, né? E entrega os dados já prontos. E a empresa vai trabalhar o estratégico, que é o planejamento, que é o que mais importa ali para ele, né? E eu sei que nós ainda vamos seguir com o dia, ainda falaremos de cloud, mas eu queria até perguntar para o Kelson, com relação às tecnologias, né, Kelson, muita gente tem visto esse movimento para o cloud, né? A Deloitte também está apoiando os clientes nesse movimento para tecnologias, inclusive de RH, né?
Com certeza, Alberto. E tem a ver com tudo isso que a gente está comentando também, né? Desde a questão de retenção de talentos. Hoje, um dos principais fatores lá de retenção dos talentos de tecnologia é justamente eles poderem trabalhar com tecnologias inovadoras, com cloud, e poderem absorver muito do que está trazendo atualmente de inovações, né? E, de fato, esse é um caminho que a maior parte das empresas já estão estudando, estão se dirigindo, justamente porque tem a ver um pouco com a questão da capacidade de inovação, né? Quando a gente vê as soluções monolíticas de antigamente, os grandes RPs, você tinha uma capacidade de inovar que era muito limitada pela complexidade daquilo. É bem diferente quando você tem soluções em cloud. As soluções cloud são muito mais simples de você trazer, plugar diversas soluções que se complementam, você construir uma arquitetura extremamente produtiva, que permita que as empresas possam absorver o que há de melhor em cada uma das soluções. Aqui, falando especificamente de soluções para recursos humanos, a gente tem diversas soluções por aí e, às vezes, uma ou outra desses processos necessariamente pode não ser atendida por uma, mas pode ser atendida por outra. E você, com soluções cloud, você consegue plugar, conectar muito mais facilmente. E além da questão da inovação constante, continuada, ser algo muito mais simples para estar no dia a dia da rotina, na cadência das empresas, né? Eu acho que a gente tem alguns minutos mais. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do que a gente vê para o futuro, né? Eu acho que o Fernando já falou um pouquinho do que ele vê, né? O e-social voltando com uma nova onda. Só para iniciar aqui, a gente tem falado muito aqui na Deloitte do RH exponencial, né? Então, que é uma área de recursos humanos que consegue responder às demandas por soluções, por meio de soluções, muitas delas alavancadas por tecnologia, mas de uma forma muito mais ágil, né? Então, a gente fala que o RH precisa ter esse nível de respostas mais rápido, mais ágil, trabalhar em células ágeis, e para isso parte da premissa de que o meu fundamento ali, né, todo o meu transacional, meu operacional, ele está perfeito e enviando, né, ou extraindo os dados necessários para as tomadas de decisão. Então, eu acho que conecta muito com o que a gente está falando aqui do Operate hoje, né? Então, dentro desse conceito, né, do RH exponencial, do RH ágil, eu acredito que esse seja o caminho, essa seja a grande demanda dos líderes de negócio para com o RH, né? E o RH cada vez mais sendo estratégico. Nossos colegas anteriores falaram de governança. Antes a gente não falava de um comitê de pessoas, hoje a gente já fala, né, dentro de conselhos. Então, existe aí um olhar específico para pessoas, uma demanda pela área de recursos humanos, e essa demanda exige agilidade, produtividade e eficiência. Aí eu queria passar um pouco o olhar de vocês, o que vocês veem pela frente, né? No futuro aí para as áreas de RH, para a operação da folha de pagamento, para a legislação, né, Fernando? Assim, a gente sabe que a gente sempre tinha um não, né? Começou um movimento de flexibilização ali, tão esperado. Tomara que o próximo não demore os 60 anos. Mas qual a perspectiva aí que a gente pode compartilhar aí com quem está nos assistindo com relação a esse futuro mesmo, né? Eu vou começar a falar, o Kelson pode complementar, mas eu acho que a palavra é desafio mesmo, né? É o que a gente vem vendo, né? É um grande desafio que a gente tem. A gente vê toda hora saindo pesquisas, principalmente com essa mudança do formato de prestação de serviço, né? Então, como é que eu faço para reter esse profissional hoje que ele está distante e ele não quer vir para a empresa? A gente vê pesquisas aí que mostram que se os profissionais, se as empresas exigirem que os profissionais voltem, eles não voltam, né? E eles vão buscar outros lugares. E como eu aculturo esse profissional dentro da minha empresa à distância, né? Nós somos de uma geração onde a gente aprendeu e a gente cresceu dentro da Deloitte, especialmente, né? Somos profissionais de 20 anos de Deloitte, e a gente cresceu dentro da Deloitte
com o presencial, com o dia a dia, né? Agora, como que eu aculturo esse profissional que entrou, às vezes, até durante a pandemia, eu nunca vi pessoalmente, e ele está morando, às vezes, numa cidade do interior e vem trabalhando, e daqui não se discute qualidade da prestação de serviço, né? A gente discute mesmo o aculturamento, ele se sentir parte. Como é que... Esse é um grande desafio, né? E eu acho que um outro ponto, né, também de bastante preocupação é como que eu corro atrás e me atualizo com legislação, com tecnologia, e como é que eu consigo ter esse parque tecnológico para atender todas essas demandas, né? Como é que eu faço para ter... Volume de informação, a gente já viu, é gigantesco, né? E como é que eu trato isso? Como é que eu vou buscar e consigo capturar aquilo que realmente interessa e aquilo que realmente faz sentido no dia a dia da operação, né? Então aí vai também como a tecnologia auxilia isso também, né? Porque a tecnologia traz essa dificuldade, porque eu tenho um volume de informação gigantesco, né? Mas como é que eu trato isso? Como é que eu tento buscar aquilo que é estratégico, aquilo que realmente importa, para que eu consiga conciliar tudo, né? Eu acho que tem um movimento muito importante, muito benéfico, que é de valorização das empresas, valorizando suas pessoas, seus talentos, né? Isso já vinha acontecendo no Brasil na última década, se acelerou demais nos últimos 2, 3 anos, muito por conta da pandemia. Eu acho que cada vez mais as empresas estão conscientes de que o crescimento, a sua transformação, o processo de inovação, a evolução da empresa passa necessariamente pelas pessoas, né? Passa necessariamente por identificar talentos, né? Que é o principal ponto aí que a tecnologia pode ajudar demais, né? Pode ajudar na operação, folha de pagamento, gestão de frequência, né? Para que tudo corra com fluidez, sem muitos percalços, mas traz também com inteligência, né? Para ajudar os gestores a identificar, né? Principalmente, quais são os talentos que eu não estou vendo, né? Quais são os talentos que estão lá na ponta de linha, na determinada área, e eu, gestor, não estou enxergando. De repente estou valorizando uma pessoa e deveria valorizar outra. Eu tenho talentos que estão em risco de pedir demissão e não estou enxergando isso. Eu não estou captando o feedback das pessoas, né? Um dos principais fatores do Great Resignation é justamente que profissionais de tecnologia, profissionais como um todo reclamam, é não ser ouvido, né? Então você não ter ferramentas de captar feedback, de ouvir seus talentos, avaliá-los da maneira correta e na frequência correta, né? Não dá mais para você ter soluções que fazem avaliação uma vez por ano, isso tem que ser contínuo. A oferta de oportunidade de crescimento, o planejamento de carreira dos talentos, isso tudo tem que ser mostrado pela empresa para as pessoas na organização de maneira muito transparente. Tecnologia está aqui para isso, cada vez mais, principalmente com soluções em cloud, a gente tem essa capacidade de entregar soluções, entregar informação para que os gestores tomem as melhores decisões, principalmente em relação a pessoas, né? Ter a pessoa certa, motivada no lugar certo. E essa é a principal contribuição das nossas tecnologias, né? Então, eu acho que com isso a gente conclui os minutinhos finais. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, mas também eu acho que a gente fica à disposição, né? Espero que a gente tenha passado, né? Nós somos apaixonados por pessoas, apaixonados pelo que nós fazemos, pelas conexões e por todo o desafio que a gente vê adiante, né? Então, não falar de pessoas, não falar de recursos humanos, eu acho que hoje a gente não pode mais, né? E a gente espera ter passado um pouquinho aí da nossa experiência, deixado ali aquela pulguinha, né? E para que todos consigam pensar e refletir em todos esses aspectos, né? Que tocam a operação da área de recursos humanos, as tecnologias, que tem muita coisa nova, e a necessidade que os profissionais dentro das organizações têm, tanto pela questão da experiência, os gestores têm outro nível de expectativa, cada um com as suas jornadas, e os profissionais da própria área de recursos humanos. Isso também a gente tem falado, né, há algum tempo, né? Do quanto a gente precisa prover para esses profissionais qualificação, inovação, acesso às tecnologias. A área de recursos humanos, durante muito tempo, ela sempre serviu, né, e se preocupou muito no desenvolvimento e capacitação de dos demais profissionais das demais áreas. Acredito que seja um movimento também de pensar nos profissionais que trabalham na área de recursos humanos, nos profissionais que trabalham nas áreas também de tecnologia
para recursos humanos e assim prover toda essa inovação que está aí à disposição, né? E a gente vislumbra aí que existe aí uma expectativa de um nível de investimento alto nessa área por todos os desafios que a gente enxerga e tento passar um pouquinho para vocês. Então ficamos à disposição de todos e com isso a gente finaliza a nossa participação aqui. Ok, então, nossos sinceros agradecimentos pela participação de vocês. Mais uma vez, muito obrigada.